Está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18, o seguinte: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Meu irmão, minha irmã, esse texto que acabamos de ler apresenta uma das promessas mais gloriosas da nossa fé. Trata-se da volta de Cristo para buscar a sua igreja. O apóstolo Paulo descreve aqui aos Tessalonicenses para confortá-los em meio à tristeza pela morte de entes queridos. Ao invés de uma mensagem de desespero, ele traz uma palavra de esperança e de consolo. O apóstolo revela que, mesmo diante da morte, há uma esperança viva para aqueles que creem em Jesus, pois a vinda de Cristo trará a restauração e a reunião dos que morreram com Cristo, dos que partiram para a glória. Gostaria então de, juntamente com você, examinar esse texto e procurar entender as verdades intrínsecas no mesmo, e para que possamos ser consolados também pela palavra de Deus. Nos versículos 13 e 14, o apóstolo Paulo fala da esperança que se difere da esperança do mundo. E ele começa dizendo: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Então Paulo utiliza aqui o termo dormir para se referir aos que morreram, como uma maneira de mostrar que em Cristo a morte não tem a palavra final. Não. Quando ele fala que os cristãos não devem se entristecer como as demais pessoas que não têm esperança, na verdade Paulo está aqui destacando, ele está destacando aqui uma diferença, digamos, uma diferença fundamental entre a tristeza da pessoa que vive a parte de Deus e a tristeza daquele que tem a Cristo. Para o mundo, a morte é o fim, é a perda irreparável. Para o cristão, a morte não é o fim, mas uma pausa até o momento em que Cristo retornará. É o que a palavra de Deus nos garante, né? Então o apóstolo Paulo reafirma a ressurreição de Cristo como a base dessa esperança, quando ele declara: Pois se cremos, no verso 14, que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem nele. Olha, a ressurreição de Cristo garante a ressurreição de todos quantos estão em Cristo. É simples assim. A morte não tem poder para aprisionar aqueles que pertencem a Cristo. Por isso, a nossa tristeza nunca deve ser sem esperança. É a tristeza, a dor da separação, mas nunca tirar-nos a esperança, pois nós sabemos que Cristo vencerá até a morte e trará
os seus para perto de si. Nos versículos 15 e 17, o apóstolo Paulo fala sobre o retorno de Cristo. Ele diz: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos, até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Então Jesus voltará em grande poder e glória para reunir os seus. Ele descreve esse evento como uma imagem poderosa, destacando 3 sinais que acontecerão no momento da sua vinda. Primeiramente, um grande clamor. Isso fala de um grito de comando, algo que não poderá ser ignorado. A Bíblia fala da voz do arcanjo aqui, Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo. Então a voz do arcanjo, o próprio anjo do Senhor, dará um anúncio, algo que trará temor e reverência, Dada a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então a trombeta é um símbolo de grande evento, um sinal de que algo muito importante e grandioso está acontecendo. Além disso, Paulo diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. É o que diz o versículo 16. E isso significa que no momento do retorno de Cristo, os que morreram em Cristo, ou seja, os cristãos falecidos, ressuscitarão primeiro. Eles não estarão em desvantagem em relação aos cristãos que ainda estejam vivos naquele momento do arrebatamento da igreja, mas serão os primeiros a serem transformados. Basta ler 1 Coríntios 15, do versículo 50 em diante, que detalha isso de forma muito clara. O texto bíblico diz, no versículo 17, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Esse será um momento glorioso, onde os cristãos, tanto os que morreram como os que estiverem vivos no momento do arrebatamento da igreja, se encontrarão com o Senhor de forma definitiva e eterna. Glória a Deus por isso. Que momento extraordinário. Uma outra coisa que nós podemos ver aqui é a garantia de estarmos com o Senhor para sempre. Paulo termina aqui no versículo 17 com uma promessa maravilhosa. Ele diz, e assim estaremos com o Senhor para todo sempre. Para todo sempre. A volta de Cristo não é apenas uma reunião momentânea, só um momento ali, não. Mas será um encontro definitivo, eterno. Não haverá separação, não haverá despedidas. O encontro com o Senhor será somente de alegria. Um encontro definitivo, e a nossa comunhão com Ele será plena e muito, muito alegre. Este é o coração da nossa esperança. O retorno de Cristo será a consumação do nosso relacionamento com Ele. Um relacionamento que será perfeito e eterno. As dificuldades e as dores desta vida, inclusive a morte, passarão, mas a alegria de estar com o Senhor nunca terá fim. E por último, o versículo 18, o apóstolo fala de um consolo para todo aquele que espera no Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então a palavra de Deus, ela não é apenas um instrumento para ser entendida intelectualmente, mas sobretudo para ser aplicada ao nosso coração e à nossa vida prática, ao nosso cotidiano. A promessa da volta de Jesus deve ser a fonte do nosso consolo numa eventual perda de um ente querido. Mesmo em meio às tribulações, nós podemos encontrar esperança e conforto na certeza de que Jesus voltará para nos buscar. Quando nós enfrentamos a dor da perda,
as palavras do apóstolo Paulo para os Tessalonicenses nos lembram de que a morte não tem a última palavra. Em Cristo Jesus, a morte é vencida e a vida eterna nos espera. Portanto, meu querido irmão, minha amada irmã, 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, memorize esse texto, pois ele nos ensina que a morte não é o fim, mas apenas uma transição para a vida eterna com Cristo. A vida de Jesus será um evento glorioso em que ele reunirá todos os seus ali juntamente com ele. Será um momento de festa, de celebração, de muita comemoração, onde todos, mortos e vivos, estarão com ele e para estarmos com ele para sempre. Que essa esperança nos fortaleça, nos console e nos motive a viver com alegria e confiança na promessa de que em Cristo somos mais que vencedores. Que ao enfrentarmos os desafios, os momentos difíceis, as frustrações da vida e principalmente as perdas desta vida, que possamos sempre olhar para a promessa de Cristo nesse texto tão maravilhoso, lembrando-nos de que a morte foi derrotada e que a vida eterna nos aguarda. Devemos consolar uns aos outros com estas palavras, como Paulo nos instrui, e viver com os olhos fixos na volta gloriosa de nosso Senhor. Esse texto bíblico, essa passagem tão linda, busca ser claro, expondo as verdades do retorno de Cristo e oferecendo conforto, pois a promessa da volta do Senhor nos traz uma esperança viva que transforma a maneira como vivemos e enfrentamos as adversidades da vida. Pensemos nisso, no amor de Cristo. Amém.